Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou o tutor Matheus, vou dar aula de redação hoje pra vocês, tá? Antes da gente começar, eu já vou deixar um aviso que a aula de hoje eu vou fazer sem os slides. Eu tive alguns problemas, na verdade, para gravar com os slides e aí eu decidi testar esse modelo sem. Mas fiquem tranquilos, eu vou falar tudo bem devagar, vou voltar nas coisas que eu disser. Não vai ter nenhuma preocupação quanto a isso, para vocês terem tempo de anotar e tudo mais. Também não é um conteúdo muito denso, é fácil de acompanhar, de assimilar, tá bom? Mas então, o tema da aula de hoje, né, é sobre noção de texto e as características do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Eu e o Tomé, a gente decidiu trazer esse tema logo de início, de início da disciplina, né? Porque a gente acha que é muito pertinente para nossa disciplina vocês entenderem um pouco sobre os conceitos de noção de texto e também a gente começar a trabalhar um pouco sobre algumas características, né, da redação que é mais comum, assim, que é pedida no Enem e em muitos outros vestibulares, que é o gênero textual dissertativo argumentativo, tá bom? Então, vamos começar. Sobre a noção de texto, eu acho que é importante primeiro a gente pensar sobre o que é texto, né? É um conceito interessante da gente pensar. Texto, ele é qualquer coisa que te transmita uma mensagem. Normalmente a gente associa texto àquele texto escrito, né? Quando a gente pensa na palavra texto, a gente pensa naquele texto escrito, mas ele não é a única maneira que um texto pode aparecer. Esse texto escrito, ele é conhecido como texto verbal, mas além dele, o texto falado, né, oral, também é um texto verbal. Mas além desse texto verbal, existe também o texto não verbal, que aí ele aparece, ele pode aparecer como imagens, pode aparecer como sons, como sinais, ele pode aparecer de diversas outras maneiras que não utilize palavras. Por exemplo, quando você está na rua e você vê uma ambulância passando com a sirene ligada, você ouve aquele som, você consegue identificar o que significa, que essa ambulância está indo prestar socorro, né, prestar um serviço em algum lugar. Então, ali é um som, né, é um sinal que com o contexto você consegue assimilar. Então, te transmite uma mensagem, é um texto também, um texto não verbal. E existem outros tipos que são uma mistura entre esse texto verbal e esse texto não verbal. Que aí eles vêm com esses dois tipos de elemento. Então, por exemplo, um anúncio publicitário que vem ali com algumas imagens, que é um texto não verbal, e vem também com palavras, com frases de efeito, enfim, que é um texto verbal. Então, você tem a união desses dois tipos, né? E por que é importante a gente saber essa separação? A gente entender, né, na verdade, que existem esses tipos. Porque quando a gente fala de interpretação de texto, que é essencial para a gente produzir uma redação, porque a gente precisa interpretar o tema, a gente precisa interpretar os textos de apoio, né? É, então é essencial que a gente saiba que existem tipos de textos diferentes e que a gente vai ali ter maneiras para trabalhar com cada um deles. Por exemplo, em textos verbais, você vai ter uma facilidade um pouco maior, na maioria das vezes, para encontrar informações explícitas, para encontrar informações que estão ali mais fáceis de ser identificadas. Então, essas informações já são mais. Já tem um pouco mais de a ver com o tema do texto ali que está escrito, que você está lendo, e aí você consegue fazer uma, duas leituras e já entender o que os trechos do texto significam, mas existem informações que podem estar mais implícitas mesmo nesse tipo de texto, mas é mais comum que informações implícitas estejam em textos não verbais, que aí você precisa de um pouco mais de interpretação. Lembra o caso da ambulância que eu falei? Para você conseguir interpretar que o som é da ambulância e que ela está indo prestar um serviço, você precisa colocar um contexto. Então, por exemplo, a gente já consegue, né, às vezes de longe entender, mas às vezes você pode confundir com uma sirene de, sei lá, de uma viatura de polícia ou qualquer outra coisa assim. Se você não tiver uma referência visual. Então vai depender ali do contexto. Então você vai precisar de outras referências, além só da sua leitura do que você está vendo, para você conseguir entender. Às vezes numa charge, você vai ver ali uma charge que sejam só imagens. Você vai ver a imagem, você não vai conseguir identificar exatamente o que está acontecendo logo de cara. Às vezes você precisa pensar um pouco, pensar no contexto daquela charge, no que aquilo está te passando. Entendeu?
Por isso que é importante a gente saber que existem essas diferenças entre cada tipo de texto, né? E aí também é importante a gente saber disso para conseguir tirar conclusões. Na aula passada eu também comentou com vocês, e eu vou reforçar aqui, da importância de tirar conclusões quando a gente está fazendo a leitura dos textos de apoio, a leitura do tema da redação. Quando a gente fala desse contexto de redação, tirar conclusões é essencial, porque ele vai nos facilitar muito a construir um projeto de texto. Então, por exemplo, enquanto você está lendo, você vai pensando, bom, mas então, à medida que você vai interpretando, fazendo as análises sobre os textos que você está lendo, você vai tirando conclusões. Não, então, esse texto aqui, ele está querendo dizer isso. Então, é isso daqui que eu posso usar para minha redação. Ó, essa charge aqui, pelo que eu interpretei aqui, por esse contexto que eu coloquei, por esse grupo de pessoas que está associado a essa charge, por esse fato histórico que está associado a essa charge, todas essas coisas que podem vir de informações, você utiliza para tirar uma conclusão. Bom, então, baseado em tudo isso daqui que eu vi, esse fato, esse grupo de pessoas e tudo mais, e as imagens que estão na charge, significa isso. Então, isso eu posso utilizar para construir o meu projeto de redação. É importantíssimo a gente ter domínio assim dessas informações para a gente conseguir, né, facilitar esse processo que é tão complicado, né, de início, de construir um projeto de redação, tá bom? Então, só para a gente recapitular, o que eu disse para vocês sobre a noção de texto. Então, noção de texto, o que é texto? É qualquer coisa que te comunique uma mensagem. Dentro desse aspecto, a gente vai ter os textos verbais, que são escritos ou falados, que utilizam palavras. Os textos não verbais, que podem ser qualquer outra coisa que te comunique uma mensagem. Então vai lá, imagens, sinais, sons, símbolos e enfim, qualquer coisa assim. Como eu dei o exemplo da sirene, ou sei lá, uma placa de trânsito, ou qualquer outro exemplo assim. E também existem textos que utilizam dos dois elementos, das palavras e de outros elementos que não sejam as palavras para compor um texto, né? Como eu dei os exemplos para vocês de anúncios publicitários, charges, tirinhas, quadrinhos e tudo mais. Aí eu também comentei um pouco com vocês sobre a importância da interpretação de texto, né? Para construir um projeto de redação. No caso, eu disse para vocês que existem informações que estão mais explícitas, né, que ficam mais fáceis de você visualizar, e existem informações implícitas que vão exigir ali um contexto e um pouco mais de análise, de interpretação, para que vocês consigam identificar do que se trata, e da importância de tirar conclusões. Que quando você tira conclusões, você consegue dizer mesmo sobre o que aquilo está falando, você assume o que aquilo está falando. E aí você consegue utilizar aquela conclusão, aquela informação que você tirou da sua leitura para construir o seu projeto de redação. Beleza? Bom, então passando para as características do texto dissertativo argumentativo, a gente antes de tudo tem o título, né? O título, ele é uma característica do texto dissertativo argumentativo, aí vocês podem dizer para mim, pensar, né? Ah, mas do Enem não cobra título. Sim, de fato, no Enem não cobra título, não é cobrado. Mas isso é uma característica específica do Enem. Ainda assim, o título faz parte das características desse gênero textual. E se vocês algum dia forem prestar um concurso público, ou prestar alguma outra prova, algum outro vestibular, enfim, e aí tem uma prova de redação, e nessa redação vai ser gênero textual, dissertativo, argumentativo, coloquem o título, porque ele é uma característica e ele faz parte, tá bom? Além do título, a gente também tem a tese. A tese, ela vai ser a ideia principal do seu texto. Então, tudo aquilo lá atrás que eu falei pra vocês sobre interpretar, sobre compreender o texto, das informações explícitas, implícitas, de tirar conclusões, é importante para isso, para esse momento, para você conseguir construir a sua tese e deixar ela bem delimitada. Então, olha, de todas as informações que eu vi, de tudo que eu li, de tudo que eu vi nos textos de apoio, de tudo que eu conheço, eu tenho essas conclusões aqui. Então, eu vou seguir a minha redação por esse caminho. Essa vai ser a sua tese, o caminho principal que você vai seguir a sua redação. Beleza? Aí, além da tese, a gente também tem os argumentos. O que são os argumentos? Como a gente sabe que o gênero textual dissertativo argumentativo, ele te pede para fazer uma análise crítica sobre alguma coisa. Então, você vai fazer a análise crítica desse tema em específico e vai precisar argumentar sobre ele. Então, tudo que você leu, tudo que você viu, todas as experiências que você trouxe da sua vida para dentro da redação são os argumentos. É o que vai sustentar a sua ideia principal, no caso, a sua tese. Então, é muito importante a gente se atentar
a esse detalhe. Aí entra a importância do repertório e de todas as outras coisas que a gente vai falando para vocês durante a disciplina, certo? Além dos argumentos, eu também acho que é importantíssimo a gente destacar o quão essencial é a gente fazer o texto, né, dissertativo argumentativo em terceira pessoa, porque o texto dissertativo argumentativo, ele pede uma impessoalidade. Então, o que que significa? É causar um afastamento um pouco de quem está escrevendo para quem está lendo. E por que que isso é importante, né? Isso pode ser meio ruim, dependendo do contexto, mas para o nosso contexto não é ruim. Porque é importante que quem vai ler a sua redação vai analisar os argumentos que você trouxe. Assim, é claro que a sua redação ela é baseada nas suas opiniões, ela é baseada no que você acha, no que você leu e no que você acha. Só que o que precisa ficar claro para quem está lendo é que você tem um domínio sobre os argumentos. Então não é o que você acha porque você acha, é o que você acha por conta disso e disso e disso, entendeu? Então você está argumentando sobre a sua opinião. Então é uma relação diferente, é uma relação mais de análise e não da importância da aproximação que você tem afetivamente com esse tema ou quanto você é tocado por esse tema, entendeu? Por isso que é importante ter esse distanciamento, assim, entre quem está lendo e quem está escrevendo. Permite, facilita, assim, no caso, o corretor da redação facilita bastante para ele fazer essa análise dos seus argumentos. Beleza? E além disso também eu acho importante a gente colocar um ponto, que é no caso sobre a redação do Enem em específico, mas eu acho importante a gente colocar, que é a intervenção. A intervenção, como vocês sabem, é uma coisa que a redação do Enem te pede para fazer. E basicamente você precisa encontrar uma solução para o problema que eles te apresentaram. Então, assim, se você for pensar, até que faz bastante sentido, porque ele te pede para fazer uma análise crítica sobre um assunto, né, que é o gênero textual dissertativo argumentativo. Então, você vai fazer uma análise crítica sobre o tema. Então, você leu todos os textos de apoio, trouxe informações da sua vida toda, argumentou sobre isso, né, criou uma ideia principal, argumentou sobre isso. E aí você argumentou, falou sobre o problema, então o que ele está te pedindo? Que usando tudo isso que você trouxe de base, todas essas coisas que você argumentou, que você tente criar uma solução para esse problema. Então, basicamente, aí você vai usar alguns mecanismos, né? Tipo, você vai encontrar o órgão que vai realizar essa intervenção, você vai dizer a melhor maneira para realizar essa intervenção e coisas mais que a gente vai falar para vocês em uma outra aula também, que a gente vai se aprofundar mais nisso, que é um pouco mais complexo. Mas é importante destacar essa parte da intervenção e que é essencial, que é necessário no caso da redação do Enem, certo? Então as características do texto dissertativo argumentativo que eu tinha para passar para vocês hoje são essas. Vou só retomar com vocês, então a gente tem o título. O título, como eu disse, no Enem não é necessário, mas se for fazer alguma outra prova, é importante colocar, né? Se não tiver escrito nada de que é opcional, é importante colocar porque faz parte. A gente tem a tese, que é a ideia principal da redação de vocês. A gente tem os argumentos, que são as informações que você traz de diversas fontes, dos textos de apoio e da vida de vocês, e que vão sustentar a sua tese, vão sustentar a sua ideia principal. Também disse para vocês que é importantíssimo a gente escrever a redação em terceira pessoa para causar esse distanciamento mesmo, né? Deixar o texto mais impessoal para dar foco nos argumentos que vocês estão dando, que sustentam a tese de vocês, e não exatamente na aproximação afetiva que vocês têm com o tema em específico. Esqueci alguma coisa? Acho que não. E também falei pra vocês sobre a intervenção do Enem, expliquei a lógica por trás dela, né? E a gente vai discutir um pouco mais sobre ela em outras aulas, mas eu trouxe pra vocês mais pra gente deixar claro a necessidade dela e entender um pouco do sentido que ela traz, tudo bem? Bom, então, para a aula de hoje é isso, pessoal. Era isso que a gente tinha preparado para vocês. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se sobrou qualquer dúvida, podem perguntar aí na caixa do Classroom ou podem me chamar no privado, se vocês quiserem comentar alguma coisa também. Se esse modelo de aula incomodar vocês, podem me avisar também, não tem problema. Eu volto com os slides sem problema nenhum. E é isso, até a próxima. Fiquem bem. Gente, é o seguinte, quando eu fui ver esse vídeo, eu notei que eu esqueci de falar sobre
uma das características do texto dissertativo argumentativo. Então, eu voltei aqui só para falar desse ponto, tá? Uma das características do texto dissertativo argumentativo também é ter domínio sobre a norma culta da língua. Eu disse para vocês na primeira aula que um dos pontos que é cobrado em todas as redações é esse lance de dominar a norma culta da língua. E o que eu quero dizer com isso? Ter domínio sobre a norma culta da língua, basicamente, é você ter a capacidade de conectar os fatos que você colocou no seu texto, conectar as informações que você trouxe, conectar os trechos que você montou para construir esse texto de maneira coesa, coerente, né? Obedecendo às normas gramaticais, concordância verbal, concordância nominal e todas essas regras importantes, mas que não tem nada a ver com usar 1000 palavras diferentes ou palavras super bonitas, palavras super incomuns, não tem nada a ver com isso. É mais sobre você ter domínio do que você está escrevendo. Para isso que é importante a norma culta da língua, tá bom? Eu tinha esquecido só desse ponto, mas que é um ponto importante, então eu voltei só para falar para vocês, tá bom? Então todos os avisos anteriores estão válidos, e é isso. Agora tchau de verdade.